Jeremias capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, colocados diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo de Jerusalém para a Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os artífices de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos maduros, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não podiam ser comidos, de tão estragados que estavam. Então o Senhor me perguntou: Que vês, Jeremias? E eu respondi: Figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos de tão estragados que estão. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Como estes bons figos, mostrarei favor aos exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei, e não os demolirei, plantarei, e não os arrancarei. Eu lhes darei coração para que saibam que eu sou Jeová. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Mas como os figos ruins, que não podem ser comidos, de tão estragados que estão, assim diz o Senhor: do mesmo modo tratarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e os sobreviventes de Jerusalém, que restaram nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Farei deles objeto de horror e ofensa para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os banir, serão uma humilhação e um exemplo, objeto de ridículo e maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que sejam eliminados de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Jeremias capítulo 25. 70 anos de exílio. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias anunciou-a a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. Também Jeová vos enviou com insistência todos os seus servos, os profetas, mas não destes ouvidos, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigais outros deuses para servi-los e adorá-los, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não destes ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que se tornem objeto de terror, de zombaria e de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda essa terra se tornará em desolação e ruína. E estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos.
Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Todas as palavras que anunciei contra aquela terra se cumprirão sobre ela, e tudo quanto está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque muitas nações e grandes reis farão deles seus escravos. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e faz que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. Beberão e cambalearão, e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre elas. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz com que todas as nações a quem o Senhor me enviou o bebessem. Jerusalém, as cidades de Judá e seus reis e príncipes, para fazer deles desolação e objeto de horror, zombaria e maldição, como hoje se vê. O faraó, rei do Egito, e seus servos e príncipes, e todo o seu povo, e toda a população estrangeira, e todos os reis da terra de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, e Edom, Moabe e os amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, e os reis das terras de Alemar, Dedã, Tema, Bus, e todos os que rapam os cabelos da cabeça, todos os reis da Arábia e da população estrangeira que habita no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, todos os reis do norte, os de perto e os que estão longe, cada um deles, e todos os reinos que estão sobre a face da terra. O rei de Sesac beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não volteis a vos levantar, por causa da espada que enviarei entre vós. Se recusarem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos: bebereis. Pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu nome, pensais que ficareis impune? Não ficareis impune, pois envio a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor ruge do alto, e a sua santa morada, o seu trovão, será ouvido. Rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque Jeová tem contenda contra as nações. Entrará em juízo com todo homem. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Naquele dia, os que forem mortos pelo Senhor estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Chorai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós que sois os príncipes do rebanho, pois já chegou o dia de serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vós então caireis como carneiros escolhidos, e não haverá refúgio para os pastores, nem lugar para onde possam escapar os principais do rebanho. Aí está o grito dos pastores, o choro dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o pasto deles, e as suas pastagens pacíficas estão desoladas, por causa do furor da ira do Senhor. Como um leão deixou sua toca, porque a sua terra se tornou em desolação, por causa do furor do opressor e do furor da sua ira. Jeremias capítulo 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém.
No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz Jeová: apresenta-te no pátio da casa do Senhor e dize aos habitantes das cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mando que lhes fales, não omitas uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, para que eu desista do mal que planejo fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andardes na minha lei, que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes a palavra dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenhas dado ouvidos, então tratarei esta casa como fiz a Siló, e farei desta cidade um exemplo de maldição para todas as nações da terra. A conspiração contra Jeremias. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias terminou de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo: serás morto. Porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo ajuntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os chefes de Judá ouviram essas coisas, subiram ao palácio do rei, à casa do Senhor, e se assentaram com os juízes à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos chefes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os próprios ouvidos. E Jeremias falou a todos os chefes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Mas eu estou nas vossas mãos. Fazei a mim o que vos parecer bom e correto. Estai, porém, plenamente certo de que, se me matardes, porei sobre vós mesmos e sobre esta cidade e seus habitantes a culpa pelo sangue inocente. Pois, na verdade, Jeová me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. A conspiração fracassa. Então os chefes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser sentenciado à morte, porque ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a assembleia do povo. Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim falou a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um amontoado de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta por um bosque. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém de Judá, o matou? Não temeu ele o Senhor e não implorou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Mas nós estamos fazendo um grande mal contra a nossa própria vida. Também houve outro homem que profetizou em nome do Senhor, Urias, filho de Semaias, de Kiriate Jearim, que profetizou contra essa cidade e contra essa terra, nos mesmos termos de Jeremias. Quando o rei Jeoaquim e todos os seus guerreiros e todos os chefes ouviram as palavras dele, o rei procurou matá-lo. Ouvindo isso, Urias temeu e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou ao Egito alguns homens, Elnatã, filho de Aquibó, e outros em sua companhia, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o matou à espada e lançou seu cadáver numa sepultura comum. Entretanto, Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias, de forma que ele não foi entregue na mão do povo para ser morto.